Todos bem-vindos aqui no canal do Despertar da Quimbanda no YouTube, aqui no canal do Nosso Vermelhinho. Estamos transmitindo aqui no TikTok, aqui para o Instagram. Então vocês vão acompanhar aí, né, um pouco do que é a nossa conversa sobre os últimos acontecidos e principalmente a importância do Rio Grande do Sul para as culturas de matriz, nem a matriz, diásporas africanas no Brasil como um todo, tá? Então, assim, convido a todos vocês que já... Quem não está seguindo o nosso canal, já segue, já se inscreve, já deixa o like, compartilha, comenta. E quem vai assistir essa live depois, a qualquer hora, a qualquer dia, a qualquer momento, sejam todos bem-vindos a este canal. Meu nome é Mestre Phelps, não sou o dono da verdade, a verdade absoluta ela não existe, porém eu trago fatos e contra fatos, não se tem argumento. E a verdade, ela é, sim, aquela que habita dentro de cada um. Então busque a sua verdade acima de tudo. Sejam bem-vindos. Hoje... a careca vai suar. Hoje essa live, ela tem a intenção de trazer um convite, uma conversa em particular, principalmente, não particular, mas uma carta aberta, né? Aos meus irmãos e irmãs batuqueiras e não batuqueiros do Rio Grande do Sul. Aqui não é o meu local de fala para falar sobre batuque, mas é o meu local de fala para falar sobre antropologia, historiografia e principalmente sobre o Rio Grande do Sul. É lamentável, é triste ter que ver algumas coisas aqui na internet e ter que ficar só olhando de fora. O recomendado é que eu não me posicionasse. O recomendado era que eu nem falasse nada e que simplesmente ouvisse e visse tudo o que está acontecendo. Porém, me dói muito e de certa forma mexe comigo tudo isso. Por quê? Porque infelizmente eu vejo meus irmãos com uma carência muito grande sobre a sua própria história. E quando nós falamos sobre a nossa própria história, nós temos que falar sobre o que é o Rio Grande do Sul. A importância do Rio Grande do Sul para o Brasil a nível nacional. Então, transmitir isso ao público, transmitir isso e deixar isso registrado vai ser meu papel aqui hoje. E quero abrir espaço para ouvir os meus irmãos e irmãs do Batuque do Rio Grande do Sul, para que eles também compartilhem aqui, não o sentimento deles e não o que eles sentem, mas sim sobre aquilo que realmente é o Batuque do Rio Grande do Sul, né? Como eu disse aqui no começo dessa live, a ideia aqui é trazer luz, porque a partir do momento que eu estou em um local, em um lugar, e eu não sei de onde eu vou, para onde eu vou, de onde eu vim, para que eu vim e o porquê eu estou ali, é muito difícil eu conseguir entender e me entender e saber quem realmente eu sou. Então, eu mesmo, não sendo do Batuque, eu sempre tive curiosidade e sempre quis saber sobre as histórias, né? Os ritos particulares do Batuque do Rio Grande do Sul, de cada família, de cada tradição, vão existir grandes diferenças. Grandes diferenças. Essa não é a pauta. Isso não é, para mim, não é o importante. O importante para mim é transmitir quem somos, por que somos e qual a importância do Rio Grande do Sul para os cultos de matriz africana no Brasil. Porque é isso que eu vim trazer aqui para vocês. São dados, são fontes e são documentos importantes para nível nacional. Não somente para os gaúchos, mas para nível nacional. Então, eu convido meus irmãos e minhas irmãs para ficarem aqui comigo e para estarem aqui comigo. Não somente meus irmãos do Rio Grande do Sul, mas como um todo. E quero convidar principalmente os meus irmãos batuqueiros, irmãs do Batuque, para poder aqui compartilhar comigo em algum momento, né? Obviamente que eu vou trazer aqui algumas informações que é de conhecimento, porém é ignorado. Eu torno a repetir, o Batuque não deve nada para o seu ninguém, pessoal. Vocês, meus irmãos e irmãs batuqueiras que estão preocupados se A ou B está falando mal do Batuque, vocês deveriam justamente dizer o que vocês entendem. E o que vocês entendem o Batuque não deve satisfação para ninguém, porque vocês também não devem satisfação nem para mim, nem para ninguém. Vocês não têm que dar satisfação para ninguém. Porque gerou um estradalhaço, gerou assim uma coisa enorme, que eu fiquei muito triste em ver os meus irmãos não sabendo se posicionar, não sabendo se colocar,
não sabendo transmitir. Perguntas básicas que não conseguiam transmitir. E este é hoje, eu abro essa live convidando meus irmãos do Rio Grande do Sul, porque isso é uma conversa para meus irmãos do Rio Grande do Sul, irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul. Vocês precisam entender, vocês não devem satisfação para o seu ninguém. Vocês não têm que dar satisfação para ninguém. Dia, eu vou contar essa história aqui para vocês rapidamente. Um dia o Júnior, que eu já tive várias conversas com ele em live, e também já desisti de ter várias conversas também. Um dia o Júnior estava fazendo basicamente o mesmo movimento com a quimbanda e os quimbandeiros foram para cima. E aí ele, de saco cheio, ele abriu uma live. Ele abriu uma live e botou os quimbandeiros tudo para falar para ele o que era quimbanda. Tinha mais de 150 quimbandeiros preocupados em provar o que era quimbanda para o Júnior. E ninguém conseguia. Ninguém conseguia provar o que era quimbanda para ele. E eu olhando isso, eu aqui fazendo meus atos religiosos, e eu vendo aquilo dali, né? E tipo, putz, eu não acredito, eu vou ter que subir ali. Quem estava nessa live vai lembrar que eu subi na live e respondi o Babá Júnior, e somente com a minha resposta o Babá Júnior me aplaudiu, e todos os demais me deram também os parabéns, e ali acabou o assunto. Acabou o assunto, vocês nunca mais viram esse debate. Então, qual que é a minha preocupação aqui? Eu vejo meus irmãos estando preocupados com uma coisa. Se os meus irmãos estão preocupados com uma coisa, meus irmãos precisam entender a importância e os seus locais. Porque se vocês não conseguem provar aquilo que vocês acreditam, fica muito difícil, e vocês consigam transmitir isso ao público. Uma coisa é vocês transmitir para os gaúchos. Os gaúchos conhecem o batuque, sabem o que é o batuque, sabem o que é o mercado, sabem o que é o bará do mercado. Outra coisa é vocês transmitir o batuque para... vamos lá, um chinês chegou no Rio Grande do Sul. Como que vocês vão explicar o culto? Vocês não vão conseguir, meu povo. Por quê? Porque eles não conhecem. A psicologia explica isso. Se eu não conheço, logo eu digo que não existe. Por mais que tente me provar, a conversa ela tem que ter embasamento. Embasamento. Você explicar o que você pratica para quem é do Rio Grande do Sul, quem é do Rio Grande do Sul irá entender. Você explicar o que você pratica para quem não é do Rio Grande do Sul, não irão entender. E quando você não consegue responder coisas básicas, piora. E aí todos nós do Rio Grande do Sul somos colocados no mesmo saco, no mesmo pacote. Qual que é o mesmo saco, Phelps? Qual que é o mesmo pacote? Pacote da burrice, da ignorância e da invencionice. Sendo que, de fato, não é assim que a história funciona. Não é assim que a história é contada. E eu vim aqui para contar essa história. Porque hoje, o que eu me deparo? Eu me deparo com vários pais de santos, pais no santos, vários irmãos que eu admiro, gravando vídeo. Só que hoje não adianta. Entendeu? Hoje não adianta gravar vídeo. Teria que estar ontem lá, porque estavam na rolagem. Se não estavam na rolagem, estavam na faia. Teriam que estar ontem lá, defendendo, levantando a bandeira. Então, para mim, fica o sentimento, e não sei se para vocês fica também, o sentimento de medo, de vergonha, fica o sentimento de incerteza. Então, assim, hoje meu papel aqui e eu quero trazer alguns fatos antes de subir já o bruxo aqui. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, o Rio Grande do Sul, ele é um marco histórico. Ele é um marco histórico. Já vou subir o Bruxo Malagueta e nós vamos conversar aqui com o Bruxo Malagueta também. O Rio Grande do Sul é um marco histórico para o Brasil, tá? Por que ele é um marco histórico? O desenvolvimento do batuque no Rio Grande do Sul começa em 1833. Isso é o final do século XVIII ao século XIX, tá? Isso aconteceu em Rio Grande, Pelotas e principalmente Charqueadas. Existe uma nação esquecida no Rio Grande do Sul, que é a nação de Moçambique e a nação dos crioulos de Rio Pardo. Dessa forma que eram chamadas nações batuqueiras no século XVIII. E esses irmãos e irmãs
ancestrais que trouxeram, então, o culto batuqueiro, porque quando pergunta quem é que inventou ou quem trouxe o batuque, a única palavra que sobe é príncipe custódio. O príncipe custódio veio depois, muito depois. Então, o príncipe custódio, ele tem uma história, ele é um nome a ser falado, mas aconteceu antes. Aconteceu antes, muito antes. A nagotização, e aí a chegada dos povos nagôs em 1800, depois de 300, né? Depois de 300 anos de escravidão somente dos povos bantus, dos povos de Angola, aí sim, nós temos, então, né, a vinda dos povos do Santo, do Rio de Janeiro e também de outros lugares da África, chegando no porto de Rio Grande, Rio Pardo, para chegar, então, pagar penitência em Charqueadas, porque Charqueadas era muito frio. Então, aqueles negros que já estavam muito tempo aqui nas terras brasileiras eram castigados, enviados para o Rio Grande do Sul, em Charqueadas, em 1821. Isso não aconteceu ontem. O batuque começou em 1833. Em 1869 há um registro. Peraí, estou pedindo para te remover por conta do cigarro. Em 1859 há um registro do Jornal do Comércio de Pelotas e Rio Grande da primeira atividade do batuque no Rio Grande do Sul aos olhos públicos. Isso não tinha príncipe custódio. Então, assim, me dói muito saber que meus irmãos batuqueiros não sabem de onde vão, quem são, para onde eu vim. Apenas sou. Apenas ser não é o suficiente. Apenas ser qualquer um pode ser. Aonde você estiver, você pode ser o que você quiser. Mas se você não sabe da sua raiz, se você não sabe da sua origem, e o porquê que existe esse batuque no Rio Grande do Sul, e o porquê que esse batuque do Rio Grande do Sul existia três nações principais. Era Jeje, Moçambique de Rio Pardo e Crioulo de Rio Pardo. Essas são as primeiras nações do batuque. E aí, se meus irmãos do batuque não conseguem saber da onde começa o batuque, como que vai explicar o hoje do batuque? E aí é muito triste ver, né, os meus irmãos muito preocupados em provar alguma coisa para quem não é do Rio Grande do Sul. O batuqueiro, torna a repetir, o batuqueiro não deve nada para ninguém. O batuque não deve nada para ninguém. Tudo que saiu de África é diáspora. Nem a importância do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, ele é um marco para o Brasil. Se hoje o candomblé, se hoje qualquer culto de ritos de sacralização animal consegue ter suas sacralizações, é por conta do Rio Grande do Sul. A lei federal que existe hoje e protege a sacralização animal, ela é gaúcha. O Rio Grande do Sul, mesmo sendo o estado com o maior número de pessoas brancas, é o maior número com casos de pessoas que se declaram de diáspora ou matriz africana. É essas informações que meus irmãos do Rio Grande do Sul precisam se atentar. E diga-se de passagem, entendam, o Bruxo Malagueta, ele viaja pelo Brasil e fora do Brasil. Quem não é do Rio Grande do Sul acha que o Rio Grande do Sul é Santa Catarina. Confundem. Ah, porque Santa Catarina, eu sou do Sul, Santa Catarina. Não, Santa Catarina não é Rio Grande do Sul, meu povo. Enfim, eu não tenho lugar de fala do batuque, mas tenho aqui como convidado especial que eu passei lá para incomodar esse lindo, maravilhoso Bruxo Malagueta, meu pai, seja muito bem-vindo. A live é sua, estou aqui para lhe ouvir, meu velho, e tenho certeza que será de grande importância. E fica à vontade, a casa é nossa. Tudo bem, querido. Obrigado pelo convite. Eu estava falando justamente sobre isso. Quando a gente entrou na live ontem, foi realmente vergonhoso os irmãos não conseguirem replicar ou passar com medo de retaliação. E o batuque é uma religião linda, e é uma religião afro-gaúcha, né? É uma religião linda, cheia de preceitos, fundamentos e etc. Exato. Mas o que fica muito triste é que as pessoas do Rio Grande do Sul, e eu me coloco dentro desse contexto, se acomodam muito somente com o que a gente pratica aqui. E isso se torna complicado, porque tem uma mescla muito grande dentro do batuque do cristianismo, e cada vez mais ela se torna mais forte com uma visão errônea sobre o orixá. E também
a falta de querer saber, a falta de saber os porquês. E quando chega para nós aqui, chega com uma carência muito grande. Por exemplo, o culto tradicional, a gente tem, eu não sei nem quantas pessoas no Rio Grande do Sul que praticam, tá? Então, assim, quando vem a informação para nós, já é muito tarde. Então, as pessoas do Batuque acabaram pegando, por exemplo, o Oxalá de Orumilaia, que na verdade é Orumilá, né? E acabaram mesclando com o Oxalá como um fundamento de visão para o Merindilogum, ou seja, para o búzio, né? E os irmãos também não explicaram ontem quem era Orumilá, que é uma coisa tão simples. Nossa, aquilo ali foi triste demais O que ontem. acontece? O Orumilá, dentro do Batuque, que o pessoal chama de Orumilaia, ele é uma mescla de dois orixás, na realidade. Ele é uma mescla de Oxalá, que possui o fundamento, come como Oxalá, possui Okutá, possui ferramentas de Oxalá que compõem o Ibá, o assentamento, porém é mesclado com o interligado ao jogo de búzio, né? Então ele seria um orixá fundamento, os dois juntos, que todo sacerdote deve ter. Diferente do candomblé, onde você tem o ritual de lavar os olhos, diferente do culto tradicional, aonde você já ganha diretamente o oráculo do Merindilogum, né? Dependendo da iniciação que você faz, você tem o Merindilogum, o búzio daquela iniciação. Então você tem vários búzios, né? Para o pessoal entender dentro das iniciações do tradicional. Mas é isso que é triste. As pessoas se tornam babalorixás hoje e alorixás chamando, por exemplo, a guia do jogo de búzio de Ifá. Pega a minha guia de Ifá. E, gente, Ifá é um outro segmento, né? Não dá para chamar a guia do búzio de Ifá, porque não tem a ver uma coisa com a outra. E se torna triste, muitas vezes, a desinformação. Até mesmo eu tive um sacerdote muito antigo na religião que falava que o pai Xangô era o sei lá qual anjo da trombeta celestial de não sei das quantas. Um pai de santo com mais de 60 anos de orixá, pregando uma mescla do arcanjo, né, Miguel, com o orixá, e um pai de santo antigo. Então eu não concordo com essa questão que os mais velhos têm que ensinar os mais novos. Os mais velhos também não tinham essa cultura de estudar e etc. Os mais novos também devem estudar. Não somente oralmente, como foi falado na live. O Batuque é oral, é passado de boca em boca. Não, porque é o que o Júnior falou. Sempre vai haver uma mentirinha aqui. Sempre vai haver uma distorção aqui. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Então não pode ser só oral, né? Deixa eu cumprimentar aqui o nosso irmão Babalorixá, Tiago de Ossan. A bênção trocada, meu irmão. Salve a banda, como é que tá, meu querido? Ela abençoe e dê boa sorte a todos, a bênção. Axé. Deixa eu guiar. Gente, eu tava ouvindo a live, tava ouvindo o Malagueta, que eu não vejo ele. Malagueta tá sumido, né? Tá mais no azulzinho, né? Não, eu continuo tratando. Inclusive, tava na Band há 2 semanas atrás, eu acho, 3 semanas. Que eu falo de live, de rede social, né? Ah, live. Tava sim. agora há pouco lá no Instagram, entrei lá no Instagram e trouxe ele pra cá. Eu tô pintando minha casa, então, mas eu tava ouvindo aqui, parei, eu gostei do assunto, porque tá, cara, foi o que eu coloquei na rolagem, né? Seria, acho que mais bacana, né, o povo do Sul, dizer, então, que criaram sua própria religião, Mas o baseada... criado. Não, o candomblé também. Sabe o que acontece, mano? É muita briga de ego, e é por isso que é um dos motivos que eu ando muito sumido dessa plataforma. Ô, Babá Tiago, e foi justamente essa pergunta que me fez subir o senhor. Porque quando nós falamos de invenção ou criação, nós temos que entender que tudo que chega em qualquer lugar do mundo, ele é criado e baseado em cima de outros povos e outras nações. Então, não há um culto original, nem mesmo o próprio candomblé, e a gente vai falar isso com propriedade, porque a gente vai falar com o senhor que é conhecedor, tem aí todo o mérito para falar sobre isso.
Tem o Bruxo Malagueta e tem centenas de pessoas aqui que vão nos questionar sobre isso. Mas o ponto alto que me fez subir aqui é, o senhor, não seria mais bonito o Rio Grande do Sul dizer que foi uma religião inventada? E aí eu lhe tenho uma resposta para isso. Em 1737, um documento público da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, conhecido como URGS, está lá, esse documento antropólogo de estudo sobre o negro no Rio Grande do Sul, ele afirma que povos como Cambinda, como Banguela, como os povos bantus vieram para o Rio Grande do Sul em 1737. Em 1800, e eu estou lendo o documento aqui da universidade, tá? Em 1800 e... Só para me passar a informação corretinha, que vai ficar salva essa live aqui no YouTube. Em 1833, nós temos, então, o culto de Batuque no Rio Grande do Sul. Então, a pergunta que o Babá Thiago faz, não seria mais bonito dizer que vocês inventaram essa religião? Então, isso seria uma ofensa à ancestralidade que, assim como em outros territórios brasileiros, também estiveram no Rio Grande do Sul, pois há registros históricos para isso. A ofensa é a ancestralidade como um todo que trouxeram esse culto e se adaptaram às terras gaúchas para esse sentido. Então, obviamente que eu estou trazendo esse documento e esse fato para que o senhor se baseie nessa sua resposta que o senhor vai trazer agora, que não é uma invenção, não é uma criação dessa nova geração do TikTok, nem das redes sociais. É algo muito antigo, que nós nem imaginávamos estar no saco do papai e nem naquele lugar da mamãe, quando já existia esses cultos no Rio Grande do Sul. Bom, vamos lá. O que acontece? Todo mundo dentro da plataforma está vendo uma guerra de ego muito grande, que é o fato da proclamação do puritanismo. Eu sou puro, só o meu é o certo, e apontar o dedo para o outro, mas se você, baseado, vou dar um exemplo aqui básico, tá? Eu não sou de Quimbanda e não sou de Batuque, mas eu sei que o Malagueta é iniciado de Ançã. Se eu estiver errado, você me corrija, tá? Aí, na minha casa, na casa dos meus filhos, eu sacrifico perua para Ançã. Mas na casa do Malagueta, sacrifica carneiro para Ançã. E aí eu vou vir na rede social e dizer que é um absurdo sacrificar carneiro para Ançã, colocando como a minha verdade, a minha prática, seja uma verdade absoluta. O grande problema é isso. Infelizmente, todo mundo quer utilizar da fala. Cada um mexe a sua panela como sabe, mas vem para a rede social e aponta o dedo para o coleguinha, porque o colega não mexe a panela igual a dele. Entendeu? Concordo. O Malagueta corta galinha pelo ânus, eu corto pelo pescoço. Cortar pelo ânus está errado, porque eu corto e vende. E aí vem com umas falas de tradicionalismo, vem com umas falas de que vivessem no candomblé, de que frequentassem diversas casas, né? Porque na casa de fulano, na casa de ciclano, na casa de beltrano, nunca nem deve ter pisado naquelas casas. Nunca participou de uma função dentro daquela casa. E aí usa como régua, né, situações do passado, e eu vou dizer aqui bem claro, tá? Por exemplo, a questão do batuque em si. Bicho, eu entendo que o batuque, ele utiliza a prática de culto ali. Eu não conheço batuque, eu não tenho palavra, não tenho como terceira opinião sobre batuque, porque não é a minha área, tá? Mas eu vou dar um exemplo básico, que é a diferença entre o culto tradicional e o culto afro-cubano. Eu sou do culto afro-cubano, eu sou do Ifá cubano. No Ifá cubano nós usamos o coco como oráculo de adivinhação, oráculo divinatório, né? No Ifá, no tradicional, se usa o obi. Tá errado? Não tá errado. Não tá errado você usar o coco, porque era o que tinha, e existe até uma passagem nos contos de Ifá sobre essa semântica aí do coco. É o que tinha para aquela época. É a mesma coisa. Chegou o orixá para o Rio Grande do Sul e ali foi adaptado àquela região. Ponto.
Agora eu vi um vídeo de um Xangô, entendeu? Tradicional, que, ao meu ver, não é nos parâmetros do Sudeste. Sudeste Rio de Janeiro, porque até Sudeste, São Paulo, Minas Gerais, existem diferenças. Xalá abençoe, boa sorte, minha filha. Existe diferença. O problema é isso. Vamos lá. O que é diáspora? Tudo que sai de sua origem. Tá? Eu vou parafrasear um vídeo. Acho que o cara é professor, tá? Ele diz da seguinte forma: se você é iniciado dentro do culto tradicional no Brasil, você é iniciado na diáspora. Tá? Eu ouvi esse professor falando sobre isso também. Saiu de ter... Ah, mas ele é babalaô. Qual é a nacionalidade dele? Brasileiro. Diáspora pra cacete. Eu ouvi esse professor, se eu não me engano, ele é gaúcho também, né? E assim, o que ele falou, achei coerente. Não estou aqui para discutir nada disso, porque é aquilo, eu mexo a minha panela, hoje eu cuido de sacerdotes com casas abertas, e eles leem a minha cartilha. Se eu corto a galinha pelo cu, eles vão cortar pelo cu. Mas eu acho que essa é a questão, eu acho que é mais importante essa fala do Baba Thiago, agora abrindo aqui pro Bruxo Malagueta também, é justamente isso. Tenho a certeza absoluta, o Rio Grande do Sul não deve nada para ninguém. O Rio Grande do Sul, como eu disse, ele tem um marco histórico de suma importância para as matrizes de religiões africanas ou diáspora africana, não só como contexto histórico, como que o Rio Grande do Sul deixou de ser, né, assim... Porque o Rio Grande do Sul, ele foi basicamente olhado com os olhos de penitência, tipo assim, ó, vai ser a cadeia máxima para o cumprimento da escravidão lá, quem não está se comportando. Então, há uma história muito grande por trás, e o Rio Grande do Sul era tão negro quanto as pessoas imaginam, entende? Só que aí vem o fato, esse não é o debate. E os meus irmãos que não conseguem traduzir não somente o sentimento, porque de sentimento o Bruxo Malagueta vai falar, eu amo Batuque, eu amo meus filhos, eu amo tudo que eu faço, é o sentimento, mas transmitir o que é, de fato, com propriedade, para que possa dizer, olha só, meu amigo, meu querido, meu grande irmão, estou incomodado com a sua fala, porém, né, é sobre isso, e ponto acabou, final. Ô Phelps, deixa eu falar uma coisa para aí, gente. Só um minutinho. Deixa eu só fazer só um adendo aqui. Não defendendo, tá? Não defendendo, mas infelizmente, tá? Você vê que sacerdotes sérios do Batuque não se manifestaram e não vão, possivelmente não irão se manifestar. Quem está se manifestando são sacerdotes que querem, abre aspas, lacrar na rede social. E aí eu vou pegar agora uma fala do Ifat Lahim, né? Ele pegou um vídeo que tem um caixão. Aí, cara, dentro do terreiro tem gente que faz coisa pior, velho. Engraçado. Vamos lá. Isso. Não tem nada a ver com Batuque. Mas vamos lá. Aí, mesmo que acontece, fazem a associação. Claro, claro. Não, eu não concordo. Eu acho que o pessoal do Candomblé discrimina o batuqueiro chamando de umbanda com sangue. Porque na umbanda a gente não raspa, não catula, não adocha, não pinta. Até o mesmo acontece com a nossa roupagem, sendo que a própria roupagem do candomblé não é de origem afro, é de origem europeia. Isso aí, né? Então a roupagem nem dá para debater. A função de abrir ibéri ou não abrir ibéri, eu sou babalorixá tanto do candomblé quanto do batuque. E eu me enquadro hoje e amo de paixão o culto tradicional. Para mim, me ampliou muitos horizontes, me abriu muito, eu consegui entender o que é Eborá, o que é Orixá, e por aí vai. Mas o preconceito, ele sempre foi com relação ao candomblé com o batuque. Aonde muitas pessoas do candomblé chamam de batuque até mesmo nosso culto aqui em banda. Verdade, porque falta conhecimento. Exato, as pessoas chamam, você é da Quimbanda ou você é do Batuque? E entre várias coisas.
eu acho que não é o culto tradicional, ou o candomblé, ou o batuque. O batuque é uma religião bem consolidada, com as suas práticas, seus preceitos, seu início, meio e fim, inclusive nos atos de axixê, enfim, tá todo calçado. E o que o Phelps falou é uma grande verdade. Os irmãos não souberam se defender. Por quê? Porque os irmãos também não querem estudar. A questão de um bom sacerdote é o aprendizado. Não importa se você não vai praticar na sua casa porque você quer seguir uma tradição. Importa de você saber o que você está praticando, né? Então, infelizmente, existe sim. Agora surgiu o Ifá. As pessoas falam muito no Ifá. As pessoas falam muito no tradicional. Era somente o batuque e o candomblé falado aqui, né? E o pessoal do candomblé com pedras e pedras e pedras em cima do batuqueiro, né? Agora surgiu mais uma que vai além do candomblé. Então o candomblé é apedrejado e o batuque também. Então sempre surge uma religião a mais afro, mais tradicional para apedrejar a outra. Mas, ô Malagueta, isso é uma coisa que eu falo até mesmo aqui no Rio. O maior culpado, tá? O maior culpado de hoje, o candomblé está sendo apedrejado, é ele, os próprios praticantes do candomblé, porque os praticantes do candomblé aqui no Rio, durante décadas e décadas, apedrejavam a Umbanda e o Amoloku, né, dizendo que o Amoloku e a Umbanda não tem iniciação. Cara, eu fui de Umbanda, eu tive todos os ritos de Umbanda. A iniciação da Umbanda é diferente da iniciação do candomblé, né? Assim como a iniciação do candomblé é diferente da iniciação do culto tradicional. A única semelhança é a raspagem de cabeça e o adoço. Não, é bem parecido. Mas todos os cultos, que são, mas todos os cultos que são iniciáticos, eles têm iniciações não padrões. Ninguém segue um padrão a do outro. Quer ver uma coisa que eu trago? Uma coisa sobre até abrindo isso que o Babá Thiago está falando, uma coisa sobre ciências da religião, tá? O candomblé não é uma religião, tanto é que ele tirou o nome religião justamente para continuar recebendo lá do governo federal. Por quê? Uma religião ele precisa ter um dogma concreto. O que é um dogma concreto? Né? Então a gente sabe que nenhuma diáspora praticada como culto no Brasil é uma religião. Hoje o que nós temos de religião no Brasil é a Igreja Católica e o Evangelho. Nada mais. Não existe outra religião. Então, se nós não temos outras religiões e se as religiões são diásporas, cultos, ou como já é colocado, culturais africanas, nós temos que entender que as diferenças elas irão existir. Mesmo sendo da mesma nação, famílias irão iniciar diferente. E a Umbanda ela tem sim todo o crédito para se dizer que tem iniciação, tem cruzamento, tem iniciação de Pemba, tem camarinha, tem tudo que vocês sabem e conhecem. Tem tudo. É assim, o batuque, não é iniciado porque não raspa, porque não adocha. De verdade eu vos digo, em Nigéria não é todo mundo também que segue o culto de orixá. Em Nigéria não é todo mundo. O Michael aqui falou uma coisa bastante interessante, né? Eu não sei, eu não compreendi direito, mas eu vou pegar esse gancho. Vou dar um exemplo básico. Eu fiz tanto no Jeje e depois eu migrei para o Quetu. Dentro do Jeje, muitas casas faziam o Olubagé. Dentro do Quetu, durante muitos anos, as casas faziam Olubagé. Olubagé é padrãozão. Hoje em dia, muitas casas, a grande maioria não faz mais Olubagé, faz a Jodum Omolu. Né? Faz a Jodum Omolu. E só fazem Olubagé aquelas casas que tem Oroengena arrumado, Onilé, Alê, tudo isso arrumado. Mas e antigamente que não tinha nada disso e rodava o Olubagé? Deixou de ser Olubagé? Deixou de prestar culto ao Omolu? Não. O grande problema é isso. O candomblé, ele está sendo apedrejado aqui no Rio de Janeiro pelos ifaístas, pelo pessoal do culto tradicional, pelo simples fato daquilo que hoje ele está sofrendo, aquilo que ele cometia com a Umbanda. Entendeu? E com o batuque.
Ele cometia Isso tem que ser combatido. Isso tem que ser combatido. Intolerância contra a Umbanda, contra o Molocô. Muitos aí falam, o Molocô, o pessoal ainda debocha, o Molocô, Umbanda misturado com cocô. Gente, é ridículo. O Molocô tem iniciação, a Umbanda tem iniciação, o Candomblé tem iniciação, o culto tradicional tem iniciação, entendeu? O problema é que você precisa desqualificar uma classe, desqualificar um grupo de pessoas para você estar acima dele, entendeu? Em evidência. Esse é o problema. Agora o alvo é o quê? O batuque. E aí junta a multidão, junta o gado que não consegue estudar, efeito manada, não estudam sobre religião e vão igual gado ali seguindo, né, o vaqueiro. E tá tudo bem, tá normal, entendeu? Porque é só guerra de ego. Isso aí é só guerra de ego. É para querer, Babalaô. Babalaô sabe mais, bicho, ele sabe mais dentro da casa dele. Na realidade, todas as crenças, nós estamos falando, cultuam o orixá. E simplesmente de forma regional, enfim, né, estadual, mas cultuam o orixá. O foco é chegar e atingir ao sagrado. Ponto. Até porque, para vocês terem uma noção, para vocês não, né, o Felps sabe, mas aqui no Rio Grande do Sul é muito difícil ter obi. Obi africano é muito difícil. Oquetê, Iku, a gente consegue, mas é muito caro. Aí tem que comprar de São Paulo, tem que comprar de São Paulo, tem que mandar vir de Curitiba, entendeu? Aí vai chegar aqui, aí vai chegar em São Paulo, vai comprar mais barato, porque compra em grande escala, mas se precisar de um, vai pagar R$20 no obi, vai pagar R$16 no obi. Aí você volta às origens, começa a usar o obi de 2 gomos, que hoje todo mundo usa obi de 4 gomos. Mas eu uso de 2 também. Mas até mesmo em território africano se utiliza o obi de 2 gomos e tá tudo bem. Orixá Lafim, obi de 2 gomos. Sabe que eu conheço muitas pessoas que foram lá para a África, fizeram iniciações lá e eles mesmos falam que lá na África é uma umbanda. Isso eu não escutei só de um, eu escutei de vários. Nós temos uma imagem que na África é assim, assim, assado, mas na realidade também não é. Não é, sabe? E eu falo com pessoas que na rede social dizem uma coisa, mas por trás os bastidores falam a realidade. Então não é também esse... Eu acredito, inclusive, que o batuque e o candomblé sejam mais tradicionalistas do que propriamente lá na África, gente. Malagueta, mas uma coisa é certa, o culto de Oxóssi no Brasil é muito mais vivo e muito mais forte do que em território africano. O de Oiá também. O culto de Oiá passou, se eu não me engano, 5 ou 15 anos sem culto prestado a ela. Muito mais. Mas vocês querem ver uma outra situação, o Bruxo, Malagueta e Babá Thiago, e quero dar boa noite a todos que estão chegando, quem quiser subir do batuque ou do candomblé, fiquem à vontade para solicitar, tá? Sabe que eu acho, essa fala do Babá Thiago, ela foi importante, e a do Bruxo Malagueta está sendo extremamente importante também, porque ele está se colocando aqui como iniciado em outras tradições, não só do batuque, e isso também é importante. O Rio Grande do Sul, ele sofreu um período também pela questão da banana, né? O Amalá, feito com banana para Xangô. E hoje, então, o IFA coloca como uma reeducação para os candomblecistas, não como um todo, porque eu não estou aqui generalizando, mas os mal educados, que não conseguem nem entender aquilo que praticam, hoje eles entendem que a banana ela é um fruto ancestral ao rei. E aí? Até ontem, o batuque do Rio Grande do Sul e o Xangô do Rio Grande do Sul era chamado de macaco pelos próprios irmãos do candomblé. É triste e é lamentável, porque a bolha da ignorância e o véu da burrice nos limita a saber que os irmãos que por nós são reconhecidos, nós reconhecemos vocês, nós reconhecemos o candomblé, nós reconhecemos o que vocês praticam. E é muito triste saber que vocês não se reconhecem e não reconhecem aquilo que vocês praticam. Seja no Rio Grande do Sul, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, em qualquer lugar.
E a fala que eu trago aqui é para que vocês entendam que não existe uma pureza em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Olha só, você acabou de falar da banana. Aí, eu ouvi tudo que você falou. E meu cérebro trabalha rápido, né? E aí, vamos lá. O pessoal xoxava o amalá feito de banana. Mas aí eu vejo hoje muitos babalorixás que migraram para o culto tradicional, que tinham e receberam seus ojubós, Adjê Xaluga, dentro do candomblé, que fazia o Admu, que existe um Admu dentro do candomblé para Adjê Xaluga, tá? Aquela Adjê que é montada quando você toma o Odugê, né? Para desvincular a sua prosperidade, para que você passe a ter a sua própria prosperidade, ela não fique vinculada ao seu sacerdote. E aí hoje todo mundo faz o quê? Bota banana e ovo cozido em cima de Adjê. Mas é isso que eu tô falando. Será que teve que vir um Ifá para poder reeducar as pessoas? Eu acredito que não. Eu acho que assim, acho que dá para se permitir, né, bruxo? Dá para se permitir, Malagueta. O que tu acha? Na realidade, no culto tradicional é servido banana ouro para o orixá Adjê, Ecuru, Acaçá, até acarajé. É servido. E aí, mas aí precisou. Até porque isso é tradicional. Até porque, querendo ou não, Adjê é uma Yami, ou seja, o ovo também faz parte da cultura dela. E existe diferença no Ibá de Adjê do candomblé para o culto tradicional. Inclusive, nós utilizamos aqui o búzio tigre, né, aquele búzio grandão, e o búzio de Adjê é diferenciado. O formato de iniciação de Adjê é diferenciado no tradicional, onde a pessoa não apenas tem um ojubó, um assentamento. Nós iniciamos de Adjê. Você inicia de Adjê, né? Pessoal que quiser subir, só mandar convite, tá? Pode continuar. São 16 Calma aí. Deixa eu ver. Pegar aqui. Esse búzio aqui, Adjê? Isso. Esse do candomblé. Esse aqui também, grandão? Não. O irmão Alacá coloca aqui, ó. Bruxo Malagueta, o batuque pode ser dito que é um culto exclusivo do Rio Grande do Sul? Eu não quero passar à frente do Bruxo Malagueta, mas eu quero dar uma resposta. Não somente do Rio Grande do Sul. Uruguai, Argentina, Paraguai, ou seja... Eu tenho filha na Argentina há 10 anos, né? O batuque, inclusive Venezuela, inclusive Estados Unidos... O batuque, ele é uma religião que ele está em diversos lugares do mundo. A minha filha lá na Argentina, ela está há 10 anos na minha casa, fora os anos que ela já estava dentro do batuque. O batuque é muito antigo, gente. O batuque está com 300 anos. Quantos anos está o batuque? Ele nasce em 1831, né? Então ele já tem 300 e alguma coisinha. Então, é muito antigo. Já falando de banana dentro do Amalá de Xangô, gente, o candomblé faz com quiabo, mas lá no culto tradicional nós vamos ter diversas outras oferendas para Xangô. Inclusive as comidas que são ofertadas para Iemoja, por exemplo, né? O inhame com bastante dendê, enfim, é diferente e isso simplesmente foi adaptado para nossa região. O que eu não gosto, Phelps, e que eu acho bem chato, esses dias eu vi não tô aqui também para discriminar e condenar, mas eu vi um amalá enorme, e ele tava cheio de bombom em cima, cheio de pétalas de rosa e cheio de maçãs. E aí as pessoas começam a misturar muito. Eu entendi na minha cabeça que devia ser um axé para Oiá junto com o Xangô, né? Alguma coisa. Mas começa a vir umas mesclas que fogem muito o que deveria ser mais tradicional. Eu acho que botar banana ou não botar banana e coisa e tal, a base do amalá é a mesma. A gente não pode modificar demais, né? Fugir muito do parâmetro. E a questão da banana... O Alacá perguntou sobre o uso da banana também para Exu. Na minha tradição, ela é tão comum para um único Exu, que nós não vamos falar aqui, que nós também não estamos aqui para dar esses PDFs. Na realidade, ele está perguntando de orixá Exu, né? Orixá Exu, se fosse na Quimbanda, eu já ia dizer, na Quimbanda nós também utilizamos, tá? Mas para um Exu específico. Eu, por exemplo... E não é a banana pequena, uma banana grande. Eu, por exemplo, eu coloco fruta no geral.
para Exu já há muitos anos. Para Exu Orixá. Para Exu Orixá. Na realidade, Exu, quando a gente fala Exu, é sempre no Orixá. Ou quando a gente falar, eu digo quem pertence ao candomblé ou o culto tradicional vai se referir sempre a Exu no Orixá, né? O pessoal do Batuque fala Bara, né? O que acontece? Exu gosta de Egé. Na realidade é isso. Nós colocamos comida no ajubó de Exu. Mas, por exemplo, falando de Adê, a gente precisa comer com Adê, né? Voltando no assunto da Adê. A gente precisa comer com Adê. Tanto a banana quanto o ovo. Adê é um orixá que divide, então a gente compartilha com ela o alimento. Agora, falando na questão da banana ouro para orixá Exu, especificamente mais Exu Aladê. Exu Aladê, ao qual eu sou iniciado, ele recebe até mesmo os mesmos axés que é ofertado para orixá Adê. Porque Exu Aladê, ele é o Exu que fica no templo de Adê. Ele é um Exu que cuida do templo de Adê. É o guardião. Exu Aladê é o guardião do segredo de Adê, né? Deixa eu só fazer uma observação, como a live está subindo bastante, o pessoal que está chegando agora, para quem está pegando aí pela metade, tá? Essa live é um convite que eu convido não somente meus irmãos do Rio Grande do Sul, mas a todos que se sintam à vontade e confortável para se aproximar de nós, para que a gente possa aqui transmitir com mais clareza, não que esse seja o meu papel, porque eu não sou do Batuque, mas sou gaúcho. E venho sim, a minha família toda é do Batuque, então eu cresci ouvindo e vendo, não é algo que eu pratico, mas eu preciso, de alguma forma, trazer elucidações. E não é meu local de fala do Batuque, mas porém como pesquisador histórico dos cultos de diáspora africana, principalmente ligado ao Rio Grande do Sul, eu me senti, e eu acredito que muitos também, na obrigação de trazer elucidações. O Batuque é uma umbanda? Não, não é, tá aqui Malagueta para trazer essa informação para vocês também. O Batuque foi inventado agora no Rio Grande do Sul? Não, não foi inventado agora no Rio Grande do Sul. O Batuque é quimbanda? Não, o Batuque não é quimbanda. A Michele é a maior representação do Batuque e da quimbanda do Rio Grande do Sul? Não, também não é. O Batuque começa agora em Santa Catarina. Não, Santa Catarina é um estado diferente do Rio Grande do Sul. Paraná também é diferente. Tem uma outra questão só para finalizar. O Batuque do Rio Grande do Sul acontece antes da revolta dos malês. O Rio Grande do Sul era visto como um local de penitência para os nossos antepassados e nossos ancestrais. Se alguém inventou alguma coisa, tudo que existe enquanto diáspora no Brasil foi criado e inventado por aqueles que um dia foram açoitados e que perderam tudo das suas terras para ser utilizado como mão escrava em terras brasileiras. E o Rio Grande do Sul começa em Charqueadas e vai então para Rio Grande e Pelotas em 1831. A sacralização animal por conta do Rio Grande do Sul, sendo como lei federal a lei gaúcha. Então, nós, mais uma vez, eu deixo aqui registrada. O Batuque não é do Rio Grande do Sul, o Batuque é de todos. Mas nem todos querem ser do Batuque. Por quê? Porque os próprios irmãos batuqueiros não conseguem se entender e não conseguem se ver. Apenas sou. Apenas ser não é o suficiente. Existem vários países que têm como prática o Batuque, Uruguai, Argentina, Paraguai, Venezuela, como disse o Bruxo Malagueta. Então nós não estamos aqui para exigir respeito. Não, não é sobre isso. Isso aqui é uma conversa entre irmãos que se reconhecem. E se você se reconhece e precisa entender quem é você dentro do contexto histórico, é olhar para quem é o Rio Grande do Sul e qual o papel fundamental para a sua vida como todo. Se hoje existe Batuque é porque alguém, em 1831, com a chegada dos escravos em 1732, alguém em 1831, dentro de uma senzala, disse: aqui nós vamos plantar orixá. E não importa quem fale ou quem deixe de falar, o Batuque não deve nada para você ninguém. E isso não é uma prestação de conta, é uma conversa entre irmãos. Sejam todos bem-vindos.